Olá, bem-vindos a mais um programa Sons do Coração. E a nossa equipe itinerante está hoje aqui no Empório Somos, em Caxias do Sul. Vamos estrear uma parceria com o pessoal do Empório Somos, recebendo uma convidada muito bacana, uma colega aí de profissão, uma pessoa que vai trazer muita informação bacana pra gente aqui no programa Sons do Coração de hoje, a Vera Damian. Muito grata pelo convite, muito grata, espero poder contribuir realmente com coisas boas para todo mundo. Vai contribuir sim, a Vera Damian, que é jornalista e também uma ativista ambiental hoje no programa Sons do Coração. Vera, bem-vinda mais uma vez. Como é que você iniciou? O que veio primeiro? O jornalismo, o ativismo ambiental? Você é uma pessoa muito ligada aí à questão holística também, né, Vera? Prof de yoga agora também? Também, né? Uma das variáveis, assim, né? Uma das frentes, vamos dizer. Como começou? Acho que, assim, de infância talvez, né? Por este amor à natureza que sempre existiu. Eu fiz jornalismo em Porto Alegre, no início dos anos 80, era muito efervescente a luta ambiental em Porto Alegre. Tínhamos José Lutzenberger, que foi um dos maiores ambientalistas do Brasil e do mundo, né? Que estava presente, que era um grande professor, formou gerações de pessoas e que colaborou através da luta ambiental para que o Rio Grande do Sul hoje não seja um estado completamente detonado ambientalmente falando, né? Só para dar um exemplo, e foi uma das lutas também que eu participei, no início dos anos 80, quando da implantação do polo petroquímico no Rio Grande do Sul, o projeto inicial do polo previa que os rejeitos do polo petroquímico fossem jogados diretamente na Lagoa dos Patos, o que representaria a curto prazo, né, os rejeitos de um polo petroquímico, nem precisa dizer a gravidade de que são, né, mesmo que tratados, basicamente tratados, né, não perderiam a sua toxicidade. E significaria a morte de uma das maiores lagoas internas do mundo, a Lagoa dos Patos, né? Aí, na época, esse foi um dos grandes movimentos e foi um movimento vitorioso, porque não contestou a criação do polo petroquímico, mas obrigou já nos anos 80 que os rejeitos do polo petroquímico fossem tratados dentro do polo petroquímico na forma de um circuito fechado. Eu estou trazendo esse exemplo para dizer assim, ó, isso era início dos anos 80. No início dos anos 90, o mundo inteiro passou a exigir das empresas certificações ambientais, ISO 9001, 9002, 14000, que era a mais específica de meio ambiente. E vamos supor que o Rio Grande do Sul, que o movimento ambiental não tivesse imposto essa luta e essa determinação, possivelmente o Rio Grande do Sul seria um local super mal visto no mundo inteiro e os produtos do Rio Grande do Sul já fossem execrados a priori do mercado internacional pelo nível de poluição gerado e pela falta de cuidado com o ambiente local, né? Então, muitas vezes o que as pessoas argumentam em relação ao movimento ambiental, que ele impede progresso, essas coisaradas todas, é o contrário, né? Os ambientalistas enxergam a longo prazo e aí evitam muitas vezes que a própria economia se degrade ali adiante em função de decisões mal tomadas, né? É uma economia sustentável, né, Vera? Exato, só que esse termo, esse conceito de economia sustentável viria a surgir muitos anos depois. Né? Você é da onde, Vera? Eu sou de Caxias. De Caxias. E esse teu amor pela natureza, assim, o que você se lembra da infância, assim? Eu me lembro da infância. O que te vem na cabeça? Primeiro, eu fui criada ao lado do Campo do Juventude, quando o acesso para o Mato Sartori ainda era permitido. Então, eu e toda a gurizada ali da vizinhança se criou entrando no mato, saindo do Mato Sartori, né? Com suas cachoeiras, seus arroiozinhos, com seus pássaros e toda a natureza intrínseca.
uma condição absolutamente normal para uma menina de cidade da época, e hoje chega a parecer absurdo, assim. Primeiro que uma criança, né, de 6, 7 anos entre num mato para brincar, né? Mas essas eram as condições da época. Então, essa é uma das questões. A outra é que eu sempre, ao longo de toda a minha vida, fui muito para fora, para fazendas de amigos ou para chácara que a gente tinha e tal. Então, esse é o meu ambiente natural, assim, né? O que a natureza te traz, Vera? A natureza traz basicamente uma sensação de integração, né? Que os seres humanos não podem nem cogitar a ideia de que a natureza não esteja o tempo todo dentro deles, de que eles não pertencem à natureza. Todo mundo pertence a tudo, né? Inclusive, em relação ao livro que você me sugeriu para trazer, o livro que eu trouxe é esse, A Teia da Vida, né? Que é um livro que ensina exatamente isso, como que tu precisa ter essa noção de que tu pertence a tudo e tudo pertence a tu. Somos todos um, é uma frase que é bem comumente utilizada, é exatamente isso. Então, a natureza me traz, eu trago para a natureza. A natureza sou eu e eu sou a natureza, né? A gente não está descolado um do outro. O tempo inteiro tem que ser bem claro isso, para a gente não perder o foco de que temos que defender a natureza. Não, nós somos essa natureza. Vera, e como é que você faz para contatar a natureza? Porque a gente está aqui, né, no meio do urbano, aí carros passando, barulho, mas a gente busca muito a natureza, né, naquilo que a gente come. Como é que você tenta fazer essa ligação? Você mora em Caxias, né? Eu moro em Caxias, moro na cidade, no bairro Rio Branco, bem próxima à feira ecológica. Eu como alimentos orgânicos, compro alimentos orgânicos, né, como forma de não compactuar com toda essa toxicidade e não intoxicar o meu corpo também, né. A gente tem chácara, então eu planto na nossa chácara. Podia ter trazido umas espigas de milho pipoca, sou guardiã de sementes nativas de milho pipoca. Quando eu digo isso é porque eu planto todos os anos para reproduzir, mas também eu distribuo para muitas pessoas para que essa semente de milho nativo siga se perpetuando, né? Porque a gente está perdendo o poder das sementes, né? As sementes estão na mão de algumas poucas corporações e normalmente, inclusive, alteradas, o que impede que a gente consiga replantá-las, né? Sementes híbridas, por exemplo, tu pode plantar, vai nascer um pé de milho híbrido, mas o fruto dele não vai dar, ou dá muito pobrezinho, né? Porque ela foi alterada geneticamente. Então eu sou guardiã dessa semente, já mandei até para fora do Brasil, já mandei para vários lugares do Brasil essa semente, na expectativa de que a gente consiga manter as sementes vivas, né, e circulando. Você é vó, Vera, é isso mesmo? Eu sou trisavó. Eu já tenho 3 netas e quando eu tinha só 2 eu dizia que eu era bisavó e ficava todo mundo escandalizada. Não, eu sou trisavó, eu tenho 3 netas, eu sou vó desde os 48 anos, né? Nossa, super jovem. Super jovem, o meu filho resolveu fazer tudo cedo porque ele era filho único e ele era louco por ter outros irmãos, né? E aí ele acabou fazendo várias filhas, né? Ele tem 3 meninas, então. E as meninas são os amores, eles moram em Antônio Prado, moram num sítio, Antônio Prado. Meu filho trabalha na cidade, mas as crianças estudam na cidade, mas optaram por morar num sítio. São as tuas sementes também, Vera? Sementes. Como é que é essa relação com as tuas netas e ver que o teu filho tem essa questão ecológica no DNA também, porque fez uma opção de vida, né? Bem natural, do meu ponto de vista, né? Eu considero completamente natural, mas talvez não fosse, né? E fosse uma opção dele que eu também tivesse que ter respeitado, se ele resolvesse virar um super economista investidor da Bolsa de Valores. Mas
para meu gosto e agrado, eu tô por essa vida mais assim despojada, né? Vera, e você como mulher, toda essa tua trajetória aí, como é que você lida com essas questões, por exemplo, de envelhecimento ou não? O que você pensa com relação a isso tudo? Sabe que ontem eu estava comentando com uma pessoa até que quando eu virei vó, com 48 anos, eu me deparei, porque isso, assim, para mim o fluxo da vida é uma coisa natural e eu não acho nenhum problema envelhecer, não acho nenhum problema, né? Tem alguns problemas, né? Tem algumas perdas que a gente tem com o envelhecimento, mas tem muitos ganhos, né? Eu vejo que quando a gente é jovem, a gente tem todo aquele vigor, tem toda aquela energia, mas tem toda aquela ignorância, né? Ignorância, assim, de não saber escolher as melhores coisas e quando tu tem mais idade, tu já tem escolhas melhores. Mas voltando para o assunto de quando eu virei vó, eu me deparei com as pessoas chocadas, né, com o fato de eu ser vovó. E no começo eu não entendi, depois que eu fui entender que fazia parte de um preconceito, né, que as pessoas, um pré-conceito que as pessoas têm de como que é uma avó, de como que uma avó tem que se comportar. E eu me lembro que na época, inclusive, aconteceu, foi muito engraçado, assim, foi no mês de fevereiro, eu dentro da minha casa bati o dedo do meu pé e quebrei o dedinho do meu pé num móvel, né? E aí, no final de semana, para dar uma aliviada no dedinho do pé, eu fui para uma cachoeira e como eu não estava pisando direito, eu escorreguei, caí, quebrei o braço. E aí as pessoas diziam assim, mas quem tu pensa que tu é? Que idade tu pensa que tu tem de ir para ficar indo para cachoeira e não sei o quê? Porque eu tinha quebrado o braço. Quebrar o dedo do pé dentro de casa no móvel, tá tudo bem, né? Mas eles me jogavam, inclusive, essa questão, tu já é até avó. Eu digo, sim, né? Sou vó, né? Que bom. E aí, ao contrário, eu levo as meninas para cachoeira, elas vão comigo, é maravilhoso, né? E aqui na região de Caxias, a gente tem um ambiente circundante, assim, muito, muito lindo, né? Precisa ter bons olhos para ver a maravilha de ambientes que a gente tem aqui na volta e apreciar isso, e valorizar isso, né? Qual a tua dica, Vera? Tem cachoeiras lindas aqui, né? Tem cachoeiras lindas. Eu recomendo a Cachoeira da Mulada, Criúva, né? Criúva, que agora está sob nova administração, a Samanta, a filha, né, do próprio Bertus, que está cuidando de lá, e ela está cuidando com muito amor e é um lugar agora que está bem cuidado, não tem mais lixo, né? Eu passei a minha vida inteira recolhendo lixos para levar embora dos lugares naturais que eu ia, né? Porque era isso que acontecia, as pessoas vão, não tem noção, deixam lá e eu passei a vida recolhendo. Então, como dica, eu diria isso, assim, tem outras maravilhosas, assim, um pouquinho mais distante, como a Cachoeira dos Venâncios, como o Cachoeirão dos Rodrigues, em São José dos Ausentes, né? Mas também eu dou dicas de lugares que tem algum controle. Eu conheço outras que eu não dou dica porque não tem controle, então é melhor que as pessoas ainda não vão lá, sabe? Espere para ir quando tiver com uma coordenação. Vera, falando de novo das tuas netas, que mundo que você gostaria de deixar para elas? Não sei se você pensa nisso ou pensa que gostaria que elas tivessem que atitude perante esse mundo aí? Talvez o que eu vou dizer agora não seja muito alentador, né? Mas assim, os ambientalistas, pelo menos a minha geração de ambientalistas, vem há 40 anos falando sobre os problemas de camada de ozônio, de aquecimento global, de intoxicação de alimentos, de intoxicação de ambiente, né? Que, aliás, o Brasil está vivendo hoje uma fase dramática com a possível aprovação em nível nacional aí de uma lei que abre
abre o país para que para cá venham os lixos de agrotóxicos do mundo inteiro, ou seja, agrotóxicos que já não são mais utilizados no mundo inteiro. Se eles aprovarem essa lei agora, acho que é 260 PL, se aprovarem essa lei vai ser um horror. As pessoas precisam entender que isso é um horror, porque tu queira ou não queira, vem parar na tua mesa, vem parar na tua vida, né? Seja porque a própria água que tu bebe, ela invariavelmente vai estar contaminada, né? Como estamos hoje todos já contaminados pelos microplásticos, né? Então, eu já vou te responder, eu estou fazendo esse panorama para dizer assim, há 40 anos os ambientalistas vinham avisando e vinham informando, né? Muito pouco adiantou, a gente tem algumas lutas conquistadas, né? Recentemente, por exemplo, em Porto Alegre, o Movimento Ambiental Gaúcho conseguiu impedir a instalação de uma mina de carvão lá 18 quilômetros em linha reta de Porto Alegre, que era um absurdo dos absurdos conceber a ideia de fazer uma mina de carvão em 2020, né, no século 21, um tipo de combustível fóssil que já está sendo abandonado no mundo inteiro, mas o Brasil tem tido esse comportamento de usar agrotóxicos do resto do mundo, adotar tecnologias que já não são utilizadas no resto do mundo. Então, por que eu disse lá atrás que não parece muito alentador? Porque 40 anos depois, pelo menos na minha vida de ecologista, 40 anos depois a gente está tendo que lutar novamente pelas mesmas coisas. E num cenário muito mais grave, inclusive, porque a gente vive num momento assim de capitalismo neoliberal, né, que parece que tudo vale, né? Parece não, tudo está valendo, não existe mais controle nenhum sobre o nível de exploração que as pessoas possam ter umas sobre as outras e também sobre o meio ambiente, né? O que é uma insanidade humana e civilizatória, né? Então, fica difícil a gente projetar um mundo bacana daqui para frente. A gente está gravando essa entrevista em final de março de 2022, depois de uma pandemia que ainda não terminou, mas que durou 2 anos de uma forma acirrada, onde a gente esperava que as pessoas aprendessem muito, e as pessoas, parece que algumas pessoas aprenderam muito, e uma grande parte das pessoas ainda não aprendeu, continua vivendo uma vida de pirata, correndo atrás do ouro só, né? Então assim, projetar isso daqui para frente eu acho bem complicado. Eu sou bem feliz que minhas netas já estão vivendo muito bem nesse sentido de contato com a natureza. Porque a tendência, se não houver um freio maior, é que haja uma degradação muito grande, assim, do ambiente natural como um todo, da qualidade de vida como um todo. E é incrível porque isso alcança pessoas de todas as classes sociais, não adianta você ter muito dinheiro, né? Os microplásticos já foram identificados no sangue humano, não interessa qual é a tua classe social, né? E então assim, eu acreditaria muito assim num esforço coletivo, civilizatório, humano, assim, em prol de uma vida mais justa para todo mundo, um ambiente mais qualificado, mais equilibrado. Mas isso faz parte daquela utopia que a gente tem que continuar, né, jogando no horizonte, assim, né? Vera, nessa tua linha de jornalista e de ativista ambiental, você tem um jornal aí há muitos anos, né? Conhecido em Caxias, em toda a região, o Bem-Estar, você trouxe um exemplar também. Mostra pra gente, fala um pouco desse teu trabalho aí. Que, aliás, nessa edição de março trata sobre a água, né? Que março tem o Dia Mundial da Água, dia 22 de março, né? Mas a gente trouxe essa questão da água, assim,
também por militância, né? Também por militância. O bem-estar hoje o bem-estar é uma rede no Rio Grande do Sul. Tem edições do bem-estar em Caxias, na região das Hortênsias, na região de Porto Alegre. Já tivemos em outras regiões. Toda a coordenação do bem-estar hoje está em Caxias, comigo e com a Rose Broliato, né? Então a gente hoje faz toda a produção editorial, claro, com algumas pessoas convidadas, a gente convida profissionais para escreverem também para o bem-estar, né? E a gente faz. Então, o Bem-Estar, ele é um jornal voltado para a saúde, qualidade de vida. Como a gente tem esse viés ambientalista, obviamente, as questões de meio ambiente, elas entram muito, né? Até porque, de novo, quando a gente tem um pensamento holístico, né, um pensamento circular, a gente se dá conta de que tudo está ligado. Então significa que para a gente ter bem-estar, para a gente ter uma boa saúde física, uma boa saúde emocional e inclusive um desenvolvimento espiritual, a gente precisa ter um bom planeta, né? A gente precisa ter um bom ambiente. Então não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, né? O macro e o interno, né? Vera, falando nisso tudo, como é que essa tua busca interna, tanto pela saúde física, mental, como é que você trabalha a tua espiritualidade, Vera? Fala um pouquinho disso também. Olha só, eu sou praticante de yoga desde os 15 anos, né? Mas, claro, no meio disso teve uma atleta que jogou voleibol, teve uma praticante de tai chi, teve uma pessoa que buscou natação e outras coisas, mas o yoga sempre foi costurando a minha vida. O yoga, ele traz para as pessoas uma introspecção positiva, no sentido de tu entrar mais em contato com o teu corpo, com as tuas emoções, né? E uma busca de espiritualidade. Eu sou católica de nascimento e formação, né, cristã católica, mas eu me considero uma pessoa bem aberta, assim, para receber o bom de cada religião. E principalmente nos últimos 20 anos da minha vida eu tenho buscado praticar os ensinamentos budistas, né? Eu sou aluna do Lama Santen, fui aluna do Rinpoche, aquele que fundou o templo em Três Coroas, né? E o budismo, ele tem elementos muito interessantes, assim, porque tu pode adotar o budismo como uma religião, mas tu pode adotar ele como filosofia também, né? E, enfim, né, dentro do hinduísmo também tem, assim, na verdade, se a gente passa na peneira, assim, os ensinamentos de cada religião, tu vai perceber que tudo te conduz para uma mesma coisa. Por exemplo, o cristianismo tem os 10 mandamentos, o budismo tem as 10 ações não virtuosas, o hinduísmo tem os yamas e niyamas, e elas congregam muito, né? Eu só vou dar uma comparação. No cristianismo, por exemplo, um dos mandamentos é não matar, né? No budismo, também tu não vai matar, só que tu não vai matar não só um outro ser humano, tu vai procurar não matar nenhum tipo de ser. Isso inclui os mosquitos dentro da tua casa, sabe? Isso dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho. Primeiro que tu tem que evitar que eles venham, né? E eu tenho, por exemplo, composteira doméstica, né? E eu até tenho que pedir uma consultoria pro Daniel da compostagem, porque acabou de nascer muita borboletinha, aquelas mariposinhas de alimento dentro da minha composteira. Elas estão espalhadas dentro do meu apartamento. Então é uma loucura, porque volta e meia eu tô lá pegando elas com a mão, jogando pela janela, pegando... Tá seguindo a risca. Não, é porque isso vai trazendo pra tua vida uma leveza que tu não consegue perceber da onde que... Como é que isso vai se formando? Mas tu não matar efetivamente vai trazendo uma leveza na tua vida, porque tu permanentemente
está exercitando a bondade e a compaixão por todos os seres, né? Não que eu seja uma pessoa iluminada, assim, super compassiva, nada disso, mas no sentido de que tu tá fazendo essa prática e esse exercício o tempo todo, até mesmo por seres muito minúsculos. Eu tenho pavor de aranha, por exemplo, né? Então eu adotei na minha casa umas caixinhas, se uma hora ela aparece, eu pego elas com a caixinha e jogo com a caixinha lá pra fora. O que é bem difícil pra mim, porque tem uma fobia ali intrínseca, né? Mas daí faz a gente, de repente, no trânsito, né, não querer matar o cara que tá na tua frente, aquele cara, né? Eu acho que sim, que é tudo ligado. Vera, vamos falar da tua dica de livro também? Minha dica de livro. A gente não podia deixar de falar. Esse livro é um livro de cabeceira até, não, tem vários livros de cabeceira numa perspectiva de desenvolvimento espiritual. Esse aqui, o Capra, ele traz assim pra gente um entendimento, vamos dizer, do mundo físico e extrafísico, né? Mas ele traz muito esse entendimento de como que o mundo é holístico, de como que tu tem que exercitar esse pensamento circular. Eu fiz eu sou pós-graduada na área de gestão do meio ambiente e esse livro ele é meio norteador da minha monografia, né? Porque a partir dos comparativos dele, assim, de pensamentos e de valores humanos, deixa eu ver se eu acho uma tabela aqui, podia ter marcado ela, a partir desses pensamentos e valores humanos, que são ou holísticos ou então mecanicistas, né, que é onde a sociedade vive atualmente, num pensamento mecanicista para tudo, né, desde a medicina, entendendo o teu corpo como teu estômago ou o teu pulmão ou o teu fígado e não ver que o teu fígado vai interferir, o mau funcionamento do teu fígado vai interferir no teu coração e o mau funcionamento do teu coração vai interferir no teu pulmão. Que tem a ver com as emoções. Que tem a ver com as emoções e aí a tristeza do teu pulmão, né? Porque o pulmão, um mau funcionamento, ele causa tristeza e a tristeza causa mau funcionamento dos pulmões, né? Então, esse pensamento holístico, circular, ele é muito exercitado dentro desse livro aqui e é muito bacana a gente ficar atento, né, para tudo na vida da gente, a fazer esse exercício circular, porque isso vai te fazer ter uma outra noção desde, por exemplo, o lixo da tua casa, né, para dar um exemplo bem simples. Eu vejo que eu sou uma pessoa que eu passo muito tempo buscando dar destino para as coisas que eu consumo. Por exemplo, eu procuro não consumir nada de plástico, mas invariavelmente tu acaba tendo que usar alguma coisa, que o plástico está em tudo e eu espero que não por muito tempo, porque o plástico é extremamente nocivo, o plástico se espalhou pelo mundo, os microplásticos se espalharam em todos os seres da natureza, já foram detectados a 8.000 metros no fundo do mar, em seres que vivem a 8.000 metros, já foi detectado no sangue humano, quer dizer, é um nível de contaminação absurdo, né? Então, tudo o que eu vou consumir, eu já na hora penso em todos os elementos intrínsecos, o que eu vou fazer com a parte da embalagem, o que eu vou fazer. Eu perco muito tempo na minha vida com isso, me dou conta, né? Então eu vou evitando. Ademais de eu pessoalmente evitar, existem alguns países, por exemplo, a França já aboliu o uso de plásticos de uso único, então é proibido usar copinho, copo de plástico, copo de cafezinho, talheres, pratinhos, sacolas, né? Eles já estão assim entrando nas garrafas PET, já estão peitando as grandes empresas de PETs para que eles mudem todo o sistema. Quem tem um pouco mais de idade
viveu o tempo em que a gente levava as garrafas para trocar. Engradado, né? Tinha né? tudo isso. Não dói. Não dói, não. Sabe? Não dói fazer isso. E né? as novas gerações agradecem. Vera, querida, pra gente encerrar esse bate-papo, quero saber assim, qual é o som que habita o teu coração, assim, agora, nesse momento? Neste momento habita um som de gratidão, porque eu achei um amor tu lembrar de mim, me convidar. Também um som de gratidão por tu estares fazendo esse trabalho, que eu acho super bacana. Vive um trabalho de registro de personas e de ideias que representam, né, esse momento da existência humana, que é muito legal. E é muito legal difundir, independente se as pessoas concordam ou não concordam, né? É legal difundir, colocar em reflexão. E também o que habita o meu coração nesse momento, assim, é um exercício de esperança, de que em algum momento faça-se a luz, assim, entre as pessoas, né? Para que a gente saia dessa treva enquanto humanidade. Em 2022, numa guerra horrível, quer dizer, nunca não tivemos guerra, sempre tivemos guerras, né? A gente sabe disso, só não era tão evidente, mas todas elas são insanas e essa muito insana também, né? Então, em nome do bom que existe nos seres humanos, né? Em nome do amor e da compaixão que a gente todo mundo tem, inclusive os tiranos de plantão, né? Vamos tentar avançar um pouco enquanto civilização, né? Tá na hora, né, Vera? Vera, nossa, obrigada pelas tuas palavras. A gente que agradece a tua participação aqui. E olha que lindo o presente da Somos para ti hoje. Olha, eu tenho que mostrar porque assim, suco verde, água de coco natural, sanduíche, um sanduichinho assim, ó, de mussarela de búfala, rúcula, frutas picadas, saladinha, salada de fruta, molho especial, tudo isso para você levar com carinho para sua casa. Ai, super guardar agradeço. as embalagens, olhar para elas com carinho também. Obrigada, Vera. Eu vou dar destino para todas depois. Tenho certeza que sim. Obrigada pelo teu carinho. Obrigada a você, obrigada a Somos também, muito gentil e muito bem-vindo. Você merece. Quem está cuidando tanto do planeta também merece ser cuidado desse teu cuidado, que seja para você um presente também. Obrigada, Vera. Obrigada, meu bem. O Sons do Coração vai ficando por aqui, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.